Isaque e Jacó, a Cristo, a Espírito Santo, pois é o meu preciso saber pra quem eu oro. Quem consegue responder, quem é vivo e reina só um. Antes de cantar pra Deus é preciso saber se é esse o canto certo, que exalta o Deus eterno, Pai amado, Deus que é justo e bom, justo e bom. Louva ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Cristo, ao Espírito Santo, que é o meu Deus, e Ele é o meu Deus. Tudo que é necessário saber já ficou claro na palavra. Bem diante dos meus olhos tem beleza que me ensina a viver. Mesmo quando a dor me alcança, o teu amor me faz sorrir. Ele não saiu da história, Deus se mostra, se revela poderoso. Hoje vem aqui, louva ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a Cristo, a Espírito Santo, que é o meu Deus, Ele é o meu Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu quero saudar você que participa conosco, que celebra conosco esse quinto domingo após Pentecostes. Eu saúdo você com a palavra bíblica que diz que a semente que cai na terra boa são os que, tendo ouvido e de bom e reto coração retém a palavra, eles frutificam com perseverança. Então eu espero que você esteja conosco e que a palavra incorra entre terra fértil no seu coração. Que esses momentos de oração, de cânticos, de reflexão, de comunhão possam fazer diferença na sua vida. Que essa celebração possa realmente ser agradável a Deus. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Deus de amor e cuidado, nós rendemos graças e nos alegramos por estarmos hoje reunidos e reunidas, mesmo que de forma virtual, cada um nas nossas casas, ó Deus. Nós damos graças a Ti, porque sempre se revela a nós e se faz presente através do Seu Santo Espírito. Em humildade nós pedimos que venha, ó Deus, abrir o nosso coração e as nossas mentes para ouvir e meditar na Tua santa palavra. Recebe este culto como uma oferta suave a Ti. Que este momento nos traga a Tua palavra e esta nos transforme e faça sempre caminhar sob Tua luz e ela brilhe sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor
não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá. Oremos. Gracioso Deus, nós confessamos que temos pecado em pensamento, palavras, atitudes, não temos te amado de todo o nosso coração, Senhor, e falhamos em relação ao nosso próximo. Confessamos que temos dificuldade de amar, de perdoar, de acolher e de vivermos em paz. Ensina-nos, ó Deus, a nos desamarmos de sentimentos ruins e a construirmos novas relações a partir da boa nova do Evangelho. Estamos arrependidos e arrependidas e pedimos, tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra diz que diante da confissão e daquele que reconhece e clama em nome de Jesus, se confessarmos que temos pecado, Ele é fiel e justo para nos justificar e perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é maravilhoso. Então pode ter certeza que o perdão dos nossos pecados é realizado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E é por isso que nós somos gratos e nós rendemos, louvamos e bendizemos ao Senhor com cânticos. Então eu convido nesse momento a louvar e a bendizer ao Senhor conosco através dos nossos cânticos espirituais. Olá, amados. Vocês que acompanham os trabalhos da Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos, nós vamos ter um tempo especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria compartilhar com você esse verso maravilhoso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, que diz exatamente assim: porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. É bastante adequado a gente ter claro isso para a gente, né? Que nem as grandes realizações que nós fazemos, nem as grandes dificuldades pelas quais passamos,
são comparáveis, né, à glória, né, a ser revelada em nós pelo intermédio e pela salvação, pela remissão dos nossos pecados na pessoa do nosso amado amigo e bondoso amigo que é Cristo. Joseph Scriven, essa música foi escrita por volta do ano 1855. Este moço, um irlandês, com 25 anos, na Irlanda, ele estava apaixonado, ia casar-se, e na véspera do casamento dele, houve um acidente muito grave, e a noiva dele, com quem ele ia se casar, faleceu, morreu afogada no rio. Ele ficou bastante triste, o que é de se imaginar, depressivo. Ele resolveu trabalhar no Canadá. Transferiu-se para o Canadá sozinho. E lá no Canadá foi ser professor. Era professor e sempre fazia o bem, ajudava os pobres, as pessoas carentes. E lá ele arrumou novamente uma namorada. E novamente, na volta das vésperas do casamento dele, a namorada contrai uma doença, uma pneumonia, que não foi curada. Ela veio a falecer novamente. Ele então tomou a decisão, entrou novamente numa depressão muito grande e foi encontrar consolo na presença de Jesus Cristo, sempre tendo como Cristo um grande amigo. Já lá na Irlanda, ele também recorreu a Jesus, o bondoso amigo, né? E no Canadá, então, ele, pela segunda vez, ele estava mais triste ainda, ele recorreu a Jesus Cristo. E desde então ele decidiu não casar-se mais e ajudar aos pobres e necessitados. Essa foi a vida dele. E aí recebeu, bem ao depois, nessa época de 1855, ele recebeu uma carta da mãe dele, pedindo para ele voltar para a Irlanda, porque ela estava adoecida, mas ele também estava um pouco doente, não podia enfrentar uma viagem naquela época, né, de navio muito prolongada também, para ver a mãe. E ele escreveu uma carta à mãe, e essa carta contém essas frases que você vai cantar nesse hino maravilhoso, dizendo, né, desse consolo, desse conforto que é o bondoso amigo, que é Cristo. De todos nós que agora passamos também nessa dificuldade, nesse deserto tão grande. Que bondoso amigo é Cristo, revelou seu amor e nos manda viver aos seus pés, ó nossa dor.
a nossa esperança em meio a tanta dificuldade, mas é a paz e a harmonia. Muito obrigado, Senhor, por esta obra maravilhosa que fizeste na nossa vida. Podemos andar de esperança em esperança, sabendo que nada é comparável à glória que vai ser revelada em nós, pela graça do Teu Filho amado Jesus Cristo. É com o perdão dos nossos pecados. Aumenta a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, que nós oramos e abençoamos todo o povo de Deus nessa terra. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós encerramos esse mês de junho falando sobre gentileza que cativa, sobre como fazer apologética de forma gentil, de como argumentar e defender a nossa fé de forma gentil. E hoje eu gostaria de terminar esse tema. Claro que a gente não tratou de tudo que poderíamos tratar, né? 4 domingos aí parece muito, mas é muito pouco tempo para conteúdo assim tão necessário em tempos de intolerância, em tempos de discussões virtuais aí, de cancelamentos. Nós precisávamos de muito mais tempo, mas enfim, Deus sabe todas as coisas. E aí eu gostaria de falar hoje contigo sobre vivendo e agindo com Deus, a apologética na prática diária. E para isso eu gostaria de meditar contigo no Salmo 23. Acompanha comigo essa leitura. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Palavras do Senhor. Esse salmo, o Salmo 23, com certeza é um dos textos bíblicos mais populares que nós temos. Está pendurado aí em todos os lugares e muitos de nós sabemos ele de cor. Talvez porque seja numa oração relativamente curta. Nós lemos aqui na linguagem Nova Versão Transformadora. Você provavelmente deve conhecer outras versões, revista e corrigida, revista e atualizada, enfim. Independente da versão, o fato é que são 6 versículos apenas. Na versão hebraica, 56 palavras, ou seja, 8 vezes 7, sendo o número 7 aí que ele serve aos poetas hebreus como um elemento estilístico. Então esse salmo ele tem toda uma métrica, uma poética, né? Então, com o mínimo de esforço, qualquer leitor pode decorar esse Salmo 23. E um outro motivo de simpatia, né, cultivada por ele, provavelmente esteja ligado às 2 imagens que o poema traz pra gente. Na primeira parte, o Senhor, o Deus de Israel, é apresentado como pastor, nos versículos de 1 a 4, e na segunda parte o mesmo Deus é mostrado como anfitrião, dos 5 ao 6, aquele que recebe. Então, não são imagens simples, mas são retratos compostos por diversos elementos. Então, dessa forma, as metáforas desse salmo prendem a nossa atenção por mais tempo. Além disso, por mais que o trabalho do pastor e o cultivo da hospitalidade, na perspectiva original do Salmo 23, tenha aí o seu lugar num contexto geográfico e cultural do Antigo Oriente Próximo, né, em Israel, as realidades de pastoreio e da hospitalidade, assim, mesmo que a gente faça um anacronismo e traga para os nossos tempos, né, essas imagens elas atravessaram os séculos e elas continuam acessíveis para nós, elas ainda conversam conosco. E aí a gente pode falar também da métrica desse poema, de tantas coisas. Ele é belíssimo. No entanto, para a maioria dos leitores, ouvintes, provavelmente são as dimensões teológicas desse poema que são a razão principal para o sucesso dessa oração, né? Cada um de nós que ouve, de alguma forma, nós nos sentimos confortados,
porque esse conteúdo conversa conosco. E aí, por fim, nós decidimos finalizar essa questão da apologética com esse texto, porque ele fala conosco. E como a apologética e o cuidado de Deus encontram lugar na nossa vida diária de forma conjunta, é muito importante isso, porque afinal, como o pastoreio divino atua em favor de nós, seres humanos? Como é que funciona isso? Qual é o comportamento correspondente, então, da parte de nós, seres humanos, à atuação de Deus na história? Afinal, por mais que o princípio da gratuidade prevaleça em Deus, acabamos prevendo aí que na antiga religião de Israel e até hoje existe um correspondente criado, né? Aquele que é eleito pelo Senhor, bondoso e fiel, e a defesa de uma forma ortodoxa de fé, uma forma ortodoxa de acreditar. E aí, pensando então na apologética, que nós temos falado ao longo desse mês, que é a defesa então argumentativa da fé, a gente vê que a apologética bíblia é fazer o melhor uso das nossas faculdades naturais relacionadas ao pensamento, né? A razão junto com a emoção, de forma o quê? Submissa ao Espírito Santo. Com o intuito aí do quê? De remover dúvidas, de solucionar problemas, que impede a participação confiante, a participação ativa de uma vida e um relacionamento pessoal com Deus. Basicamente é isso. E isso abrange desde o ato de acreditar em Deus até o ato de acreditar nas verdades acerca de Deus. Então nós devemos confiar em Deus e usar a nossa cabeça. Esse é o conselho geral que a gente tem quanto ao uso de todas as nossas habilidades. A gente deve confiar a Deus, adorar somente a Ele, servir somente a Ele e usar tudo que a gente tem, né? Mão, braço, perna e cérebro. Tudo para nos apresentar a Deus como sacrifício vivo e pedir que Ele complete e que de nós Ele se utilize. Como afirma John Stott, a fé e o raciocínio caminham juntos e é impossível crer sem raciocinar. Precisamos submeter nossa razão a Deus para ajudar as pessoas a entender coisas que vão aumentar e vão ampliar a sua fé em Deus. Então a razão funciona como uma base de responsabilidade perante Deus, precisamente porque a sua capacidade de atuar no sentido de instigar, de alimentar e também de corrigir a fé. Isso é muito importante, porque não é apenas mudar de Deus, né, que é infelizmente o que nós vemos muito hoje em dia. As pessoas mudam apenas de religião, mas elas não fazem a correção na sua forma de acreditar. E esse Deus parece que não é diferente do outro que ela cria na outra religião. Então é muito importante a apologética para quê? Para corrigir, para fazer a ortopraxia, ou seja, essa ideia mesmo do conceito de orto, de correto, né? Então nós precisamos trazer isso à tona e isso é necessário ser feito debaixo de um raciocínio lógico que o Senhor nos deu para que nós fizéssemos. Então, é um instrumento primário nas nossas mãos à medida que a gente vai trabalhando com Deus da criação na fé, no coração daqueles que não creem. E à medida também que nós passamos a crer, a corrigir a fé no coração daqueles que creem. Então, quando nós pensamos em apologética, a apologética cristã não é uma tentativa de provar que nós estamos certos, que é o que nós vemos muito por aí também. Você não foi salvo porque você está certo. A sua ortodoxia não te salva. Isso é muito importante trazermos à memória, não é doutrina. Você foi salvo por causa da graça de Deus em Jesus Cristo, que deu o seu único filho para que você creia e que a partir disso você possa fazer parte da família da fé. Ou seja, é o Espírito Santo que tocou o seu coração por meio da palavra do Evangelho das Boas Novas, que nos lembram que nós éramos aqueles que estávamos distantes de Deus, mas que pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, que pagou a nossa dívida de pecado para com Deus, apaziguou a ira de Deus, para que nós pudéssemos estar novamente se relacionando, estarmos ligados à videira. Então, é muito importante isso. Tudo que eu falei pra você, você pode falar, Gisele, tudo que você me falou é ortodoxia, é doutrina. Sim, mas não foi a simples doutrina que te salvou.
Porque nós podemos falar e espalhar a doutrina para lá e para cá, mas o que convence não são os argumentos bons que nós podemos ter, mas é o Espírito Santo. E isso nós não podemos esquecer. Foi assim que nós fomos salvos. A vida é pela graça, não porque nós estamos certos. É importante a ortodoxia entender e saber de forma correta, é importantíssimo, mas não é tudo. Isso que nós precisamos entender, por isso que nós não precisamos entrar na ânsia de querer provar que nós estamos certos doutrinariamente. Se eu, como cristão, vou debater com alguém que não é cristão, eu quero ser capaz de passar um braço sobre o ombro dessa pessoa e dizer para ela, ó, nós estamos buscando a verdade juntos. E se eu puder me mostrar, se você me mostrar onde eu estou errado, eu concordarei com você e eu quero lhe mostrar onde você também está errado. E nesse processo nós clamamos para que o Espírito Santo convença essa pessoa. Não são os nossos argumentos. O Espírito Santo usa a nossa boca, usa o nosso estudo da palavra, usa a nossa dedicação para que essa pessoa creia. Usa. É maravilhoso isso. Mas não depende só disso, é isso que nós precisamos ter em mente. Então Jesus nunca trabalhou desse jeito. As únicas pessoas que ele criticou com bastante vigor foram precisamente aquelas que asseguravam que estavam certas, quando de fato estavam totalmente cegas para a verdade. Então nós trabalhamos com o Espírito Santo mediante gentileza e respeito. É isso que nós falamos ao longo desse mês. Então a apologética é um trabalho sério para ajudar pessoas cristãs ou não, a resolver dúvidas. Lembra que nós falamos que as maiores dúvidas estão dentro da igreja? Por isso que a apologética é necessária, porque o objetivo do ministério, e a gente trabalha essa questão de ser um ministério de ajuda, esse ministério da apologética é responder às questões, os dilemas existenciais enfrentados por pessoas aflitas, que dentro da sua concepção de fé estão divergindo, estão em dúvida e precisam o quê? De correção. Então, o equilíbrio de fé e razão só pode ser realizado através da apologética. E a gente precisa entender que isso são recursos do reino de Deus para que a gente possa melhorar essas crises, trabalhar nelas para que o Espírito Santo possa realmente mudar o coração. Então, ter um belo conjunto de ideias, de argumentos abstratos pode ser importante, mas nós precisamos ser gente que de fato atua no reino de Deus. Como? Por orações, por palavras, por ações. Nós vivemos um relacionamento pessoal com esse Deus que nós queremos argumentar a respeito dele. Nós precisamos discutir o que isso significa para a gente encerrar essa série de mensagens. E aí por isso que é tão pertinente nós pensarmos o Deus com que nós relacionamos. Que Deus é esse? É um Deus que se relaciona. Quando nós entramos no campo da apologética, então além da questão da existência e da natureza básica de Deus, que nós não tratamos nessa série de mensagens, porque nós partimos do pressuposto que aquele que busca a Deus já crê que ele existe. Então nós estamos já dentro desse pressuposto, então nós não tratamos sobre isso, nós não tratamos sobre outras questões pertinentes, mas eu gostaria de tratar, para a gente encerrar nessa série de mensagem, sobre a prova viva da realidade da vida que a gente recebe quando nós cremos. Então a gente vê que a palavra de Deus veio até nós pelas épocas, através de pessoas que receberam como nós uma parte real em sua vida através do Espírito Santo. E a história redentora, as escrituras, a vida de Jesus na terra foram fatos que envolveram pessoas reais. Então nós vemos que Deus é um Deus real que se relaciona com pessoas reais, com problemas reais, como eu e como você. Então algumas pessoas falam como se o relacionamento delas com Deus fosse simplesmente uma questão de um contrato de crédito feito sob medida para elas. De modo que quando elas morrerem, todas as suas dívidas estão canceladas e elas vão direto para o céu. Isso é um relacionamento pessoal? Para pensar um pouquinho comigo. Tudo que a gente vê na Bíblia que tá lá para nos ensinar, fala sobre realidade, o que acontece com a gente hoje ainda. No nosso dia a dia não é só sobre o que vai acontecer depois que a gente morrer. Então quando nós lemos sobre Deus invadindo a história, na biografia de diversos indivíduos, nós estamos lidando com uma realidade que ainda continua.
Quando nós vemos, né, muita gente fala, mas tem histórias escabrosas no Antigo Testamento. Sim, elas nos mostram como a gente, guiado pela nossa vontade apenas, sem consultar a Deus, como que as coisas acontecem também. Então nós vimos através de relacionamentos reais ou ausência de relacionamentos com esse Deus, como é que as coisas acontecem. Então a gente vê que só é possível haver alguma coisa quando existe um relacionamento. E se o cristianismo se restringir apenas a obter a crença certa e a ida ao céu ou não após a morte, qual seria o papel nosso aqui hoje? Por que nós precisaríamos nos relacionar? Por que nós precisaríamos orar para Deus? Se o nosso ingresso no céu está garantido, então é certo a gente pregar o evangelho, a gente convidar outras pessoas a receber a graça da salvação, falar para elas desse céu que virá com certeza, mas é importante nós lembrarmos que existe um aqui agora, que o reino de Deus está aqui agora. E ele está acontecendo no meio de um mundo desconexo, corrupto, cheio de pecado. E enquanto a gente não recebe, Cristo não volta pela segunda vez, então a gente não recebe digamos assim, a justificação final, nós precisamos entender que nós precisamos manter um relacionamento. Então o pressuposto de todos os ensinamentos do Novo Testamento é que nós faremos uma caminhada pessoal com Deus. E que isso será uma questão de eventos reais que nós experimentamos enquanto nós vivemos e trabalhamos com Ele, onde a gente estiver, como filhos e filhas dele. Isso é muito importante. E essa será finalmente a nossa única resposta satisfatória. Aqueles amigos e amigas que nos indagam, o que está acontecendo com você? A resposta deve ser, eu vou lhe dizer, eu vou lhe mostrar como é que funciona na minha vida e você também vai poder se beneficiar disso. Sabe como é que é? Quando as coisas para mim estão complicadas, eu busco a Deus. Porque Ele tem me dado força, Ele tem me dado sabedoria, Ele tem me dado direção para que eu possa lidar com os problemas, com as demandas, com as angústias que eu estou vivendo. Esse problema com o meu filho, eu cheguei no ponto que eu não sei mais o que fazer. Então eu estou buscando a Deus. Esse problema com meu marido, né, com a minha esposa, eu não sei mais o que fazer, eu estou buscando a Deus. Então Deus cria e Ele mantém relacionamento com indivíduos por meio da palavra que lhes dirige no âmbito do ensinamento bíblico. É pegar a Bíblia e ler e orar. Então o reino de Deus funciona com palavras, isso é maravilhoso. Nós vivemos a realidade de um Deus pessoal que conversa intimamente conosco, que nos dá esperança, que nos capacita a enfrentar todas as provações, até mesmo a morte, com total confiança de que nós estamos nas suas mãos e que Ele nunca nos abandonará. E esse conhecimento pessoal, ele é subjetivo, mas ele encontra respaldo na palavra de Deus e na experiência de tantas outras pessoas que creram antes de nós. Por isso que não é apenas crer, porque eu posso crer da maneira errada. Então existe uma margem do que é certo, do que é errado, no que diz respeito à fé, que está relacionada ao viver em comunidade, na interpretação bíblica, na experiência do se relacionar-se com Deus. Então é muito importante isso, por isso a apologética é tão importante. Para eu entender que esse relacionar, até que ponto realmente, como é que vai ser essa oração, o formato dela, como eu vou buscar a Deus, como eu vou cantar a Deus, que Deus é esse, como eu devo buscar. Então a apologética faz parte de tudo isso. E às vezes a gente não se dá conta, e a nossa tarefa é de ajudar cristãos e cristãs a superar essa confusão, essa dúvida acerca de uma interação pessoal com Deus no dia a dia, não só no âmbito doutrinário, é aprender a crer da forma certa. E é isso que nós fazemos, como nós, por exemplo, entramos na quinta-feira no nosso pequeno grupo de estudo bíblico. Entender como, por exemplo, estamos estudando os Atos, né? Como é que a igreja aconteceu, como é que Deus trabalhou, como Ele não trabalhou. Então, é muito importante isso, porque essas coisas são cruciais, elas precisam ser discutidas no âmbito comunitário. E por isso que a apologética não deixa de ser um ministério de ajuda a lidar com a dúvida, a afastar dúvidas e heresias. E aí a gente entra na questão dos esclarecimentos que vêm do Espírito Santo, porque Deus está falando conosco.
Isso é maravilhoso. Não só falando, mas se relacionando. Como nós lemos no Salmo 23. Esse relacionamento se dá pelo pastoreio. Olha que maravilha. E veja como o salmista descreve as qualidades do Senhor. E aí eu gostaria que você visse aí, eu separei os 3 primeiros versículos, né? A gente não vai conseguir fazer um estudo muito longo e nem aprofundado desse salmo, mas vale para nossa meditação, mesmo que breve aqui. Primeiro ele fala que o Senhor é meu pastor. Depois ele fala o quê? Não sinto falta de nada. O verso 2 diz, faz-me reclinar em verdes pastagens. Conduz-me às águas em lugares de repouso. Traz de volta a minha alma, guia-me por trilhas da justiça por causa do seu nome. Aí é interessante isso porque a gente traz aí a poética, né? Então o primeiro versículo aí, 1b, vai trabalhar com 2b, com 3b. O 2a, que ficou um azinho aí pequeno, né? Mas ele conversa com o 3a. A gente vê aí a beleza da estrutura poética desse salmo. Então, ao ser empregado em todas as frases a primeira pessoa do singular, veja bem, as palavras elas ganham as características de um canto individual. O salmista chama, pois o Senhor é meu pastor. Ele chama o Senhor de pastor. Ele declara que ele não sente falta de nada e ele afirma, o Senhor me faz reclinar, ele me conduz, ele me guia. Então, além disso, ele formula, traz de volta a minha alma. No mais, o salmista fala sobre o Senhor, sobre esse Deus que ele se relaciona, apresentando a atuação desse Deus sempre na terceira pessoa do singular. E não, então testemunha que o pastor divino faz reclinar, conduz, traz de volta, guia, e tudo isso por causa do quê? Do seu nome. Quer dizer, na primeira parte do poema, o salmista não se dirige diretamente ao seu Deus, mas fala sobre ele. Ele faz o quê? Apologética. Ele mostra quem é o seu Deus. Ele apresenta a realidade de um Deus que se relaciona. Portanto, tal relacionamento pode ser o quê? Descrito. Né? Quando a gente tem uma amizade com alguém, a gente pode falar como é essa amizade, o que esse amigo faz, não faz, enfim. Além disso, quem canta aqui salmodia para quem ouve, ou seja, dirige-se a um público anônimo. Lembre-se que os salmos eram cânticos. Então, a fim de dar o seu testemunho pessoal, então esse salmo ele é cantado. Então, quer dizer, o salmista com o qual o leitor talvez queira se identificar, conta o que o Senhor está fazendo ou fez para ele dentro de um relacionamento. Então, observando o conteúdo do Salmo 23, nós podemos perceber o seguinte: o salmista começa com a criação de uma imagem que representa o Senhor como pastor. A frase "o Senhor é meu pastor" ganha destaque, tanto por sua brevidade, porque no hebraico são apenas 2 palavras, e exclusivamente porque o pastoreio do Senhor, ou seja, a sensação de sentir-se guardado na proximidade agradável e sossegada dele, é o assunto aqui. E não a distinção entre o Senhor como pastor e possíveis outros pastores. Daqui para frente, a gente vê que o Salmo 23 concentra-se justamente na descrição do pastoreio do Deus de Israel. No sentido que essa frase aí nominal, o Senhor, meu pastor, ao descrever um estado ou uma situação, ganha uma função de um lema, né? Sendo que o seu conteúdo será desdobrado, ilustrado no decorrer desse salmo. Então, para a gente trazer a memória aqui, no antigo Israel, o trabalho do pastor ele é descrito como uma luta árdua e às vezes dramática, a fim de garantir a permanência do rebanho. Não era fácil ser pastor naquele tempo. Então a vida do pastor não podia ser caracterizado como algo romântico, pelo contrário, era um trabalho exigente, um trabalho perigoso. O pastor ia pelos campos sem saber o que ele ia encontrar. Não é diferente de hoje, que você pensa aí, vamos pensar num rebanho, você tem um cercado, você tem aí alguns limites para explorar. Não, naquela época era novidade, podia se encontrar feras dos campos, você podia ser roubado, salteado por ladrões, você não sabia o que ia ter, digamos assim, no próximo declive. E aí a gente pode ver que assim a gente pode observar, né, uma confiança despreocupada
nessa passagem aí do Salmo 23. A gente precisa tomar esses trechos bíblicos que nós lemos, como esse, e meditar neles como algo que faz parte da nossa vida real. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para aqui por um momento e reflita. Você vai passar todo o dia de hoje sem que nada te falte. É óbvio que o dia de hoje vai ser diferente, não é mesmo? Provavelmente você está participando desse culto e depois você vai almoçar e talvez você vá dar uma descansada ou não. Talvez você esteja enfrentando alguns problemas, mas o fato é que no fim das contas, esse versículo diz que aquilo que você não tem nesse momento, você não precisa. Porque Deus está contigo e Ele está provendo aquilo que você necessita. Se é para enfrentar problemas, sabedoria, direção, paz. Se é para descansar, é a certeza de olhar em volta e falar: Deus, obrigada pelo que eu tenho. Pode ser pouco, mas é o suficiente. E aí, se você pensar, nós temos outras passagens do Novo Testamento que vão trazer essa memória. Por exemplo, Paulo falando aos Filipenses, ele diz que e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Isso é real. Ou será que a gente deve transformar essas belas palavras em mais um dos nossos hinos? Nós precisamos ter isso em mente e fazer com que isso entre no nosso coração, para que isso corrija a forma como nós acreditamos. Isso também é fazer apologética. Eu gostaria de encerrar essa série pedindo para que você confie constantemente aí nessa interação que diz: por causa da minha experiência, porque é a realidade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar por verdes pastos e me leva junto aos riachos tranquilos, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois Ele está do meu lado. Hoje você não vai temer perigo nenhum. Este será mais um novo dia. Você não acha que isso é algo que nós saberíamos, algo que nós teríamos ciência por causa da presença de Deus, fazendo real diferença na nossa vida porque nós confiamos nele? Né? Quando nós dizemos que a tua vara e o teu cajado me protegem, varas e cajados, isso soa como experiência de alguém que teve essa experiência no campo do pastoreio e traz isso para a realidade da fé, para a realidade teológica. Ou seja, para a correção que o cajado faz, porque o cajado também trazia as ovelhas perdidas e malcriadas para perto. Então Deus nos corrige. E quando diz, né, prepara um banquete na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Que imagem de hospitalidade maravilhosa! Né, de Deus ungindo as nossas cabeças, essa ideia do banquete, né, da vitória, do sossego da alma diante de todas as dificuldades. E aí quando você pensa em inimigos, não pense em pessoas, mas diante de tudo aquilo que você enfrenta, né, não só das pessoas más, das pessoas difíceis, mas de todas as circunstâncias. O Salmo 23 não foi escrito para que a gente recitasse em funeral. Um dos nossos problemas como igreja é que muitas das sentenças das escrituras que visam refletir honestas experiências de pessoas reais, interagindo com um Deus real, é que a gente acaba trazendo para um campo ritualístico e acaba virando um mantra mágico, né? Dentro de cerimônias, mas nós precisamos trazer isso para a vida real, para o cotidiano, para o dia a dia. Não estou falando que é errado se está em funeral, não é isso. Mas não foi escrito para isso esse salmo, ele foi escrito para ser cantado, para testemunhar, para glorificar esse Deus. Né? Então, leve o Salmo 23 durante todo o dia com você, leia ele, né? Por exemplo, de manhã, medite cada dia num versículo. Por exemplo, são 6 versículos, você pode fazer isso durante a semana e refletir em cada um deles. É uma forma também de fazer uma devocional, de se relacionar com esse Deus, porque a presença do Senhor, ela é conosco, ela é verdadeira.
e traz pra gente aí que o que a gente não tem, realmente a gente não precisa, que ele nos sustenta. E essa passagem conversa, esse salmo conversa muito bem com Hebreus 13, que diz: porque Deus diz, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso a gente pode dizer com toda a confiança que o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que pode fazer os simples mortais? A presença de Deus é tudo. Essa interação entre nós e o Deus que está sempre conosco é de fato o que significa, em última análise, a ressurreição. A ressurreição não significa simplesmente que Jesus venceu a morte. Significa que ele está agora conosco, vivendo conosco. Ele está vivo. Ele reina soberano, absoluto. Então, como é que isso funciona? Isso funciona com palavras. O reino de Deus funciona com palavras. Como? Através da oração. Não se esqueça disso. Lembre-se que nós estamos falando de uma realidade que é pessoal, do começo ao fim. Que ela se faz real quando nós vivemos em comunidade, mas que ela acontece primeiramente aqui dentro de nós. Então, a cadeira sobre o que você senta, as coisas que você faz, tudo aquilo que está relacionado à sua vida, está relacionado à sua fé. Ou seja, acreditar, racionalizar sobre isso não são coisas independentes. Elas estão relacionadas. Elas estão em constante sujeição à vontade da palavra de Deus. Isso é uma fé correta. Essa é a fé expressa no Salmo 23. Lembre-se que quando Paulo diz lá em 2 Timóteo que conheço em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta, ele está falando com base na experiência pessoal dele. Ele sabe quem é esse Deus. E você, sabe o Deus que você adora? O Deus que confia? Você se relaciona com ele, você pode confiar plenamente, depositar nele a sua confiança, descansar nele. Descansar em verdes pastos. E essa experiência acontece na consequência do encontro entre Deus e nós. E esse conhecimento diário da mão de Deus atuando na nossa vida se faz pela fé. Para nós finalizarmos então, pensando aí então numa suprema apologética, isso é, no supremo fato de a gente superar as nossas dúvidas, é a gente pensar que como crentes nós agimos pela fé, numa vida que interage com Deus. Deus não está lá no céu distante de nós, Ele está conosco, Ele é Deus conosco, é Emmanuel. Nós precisamos enxergar que nós como indivíduos, nós vivemos essa interação diária com o reino de Deus, orando, falando, crendo, vivendo essa fé. Se nós quisermos de fato combater a dúvida, a gente precisa combater a nossa própria excitação, a nossa ansiedade, depositando-a através da oração aos pés de Deus. E não responda isso dizendo, porque talvez você pense, mas eu tenho medo de fazer papel de bobo, né? Os maiores bobos são aqueles que nada fazem por medo de serem vistos como bobos, né? E obviamente isso apenas mostra o tipo de fé que eles têm. A coisa mais importante que nós temos a fazer por meio da apologética é ensinar de tal maneira que as pessoas que realmente não confiam nessa interação genuinamente do indivíduo com o grande pastor, para que elas sejam levadas a ver sentido nisso e sintam-se inspiradas a experimentá-lo. Que Deus é esse que essa pessoa segue. E elas vão tentar de alguma forma chegar a ele. Esse é o ponto em que Deus encontra com elas. É no momento que o Espírito Santo desvenda os olhos delas e elas podem experimentar aquilo que você experimenta. E quando isso acontece, elas devem se sentir dissuadidas. Talvez elas vão dizer, isso é coincidência. Mas Deus quer saber com que intensidade elas o querem. E quando algumas pessoas dão 1 ou 2 passos a Deus e se encontram com elas, a gente vê que elas não parecem mais bobas, nem parecem ingênuas. Então, o primeiro passo para quem deseja entrar na família de Deus é obviamente necessário humildade.
A gente pode achar e fazer papel de bobo, mas isso para os de fora não importa. Quando a gente participa da família da fé, dessa família divina, a gente vê que a gente não precisa de nada, de preencher nenhum pré-requisito, porque fazer parte dessa família é graça, a graça do grande Pai, do grande pastor, ou seja, é uma profunda humildade para que a gente possa participar, e é nessa humildade que nós devemos seguir, e é nessa humildade que nós precisamos lembrar, que nós precisamos defender a nossa fé. Essa humildade exige respeito, amor, através de atitudes, de palavras. E isso não pode ser ensinado simplesmente, isso precisa ser experimentado. Nós experimentamos, nós vivemos a realidade da fé. E aí, quando nós nos encontramos, nós compartilhamos isso com os outros, uns com os outros. E aí nós vamos o quê? Através da apologética, o quê? Corrigindo as arestas. Então nós precisamos ajudar os outros durante todo esse processo. É isso que a apologética faz. Então, não é estar certo, mas é servir ao Deus certo e esperar que Ele nos transforme a sua estatura, ao seu caráter. Então, que nós possamos ter uma postura didática diante da vida, diante das pessoas, né? Não presumir que nós estamos sempre certos. Deixe o Espírito Santo convencer as pessoas. E a gente realmente vai poder dizer que a gente presta um serviço de apologética quando a gente pode sair do individual e ir para o comunitário, para a vivência em sociedade, sem ferir as outras pessoas. Porque afinal nós servimos um Deus de amor, um Deus gentil. Ele é justo, Ele é soberano, onisciente, onipotente, irado contra o pecado, com certeza. Mas primeiro Ele se apresenta, Ele se mostra através do seu amor, e aí através disso Ele faz com que a gente chegue ao conhecimento, e através desse conhecimento nós podemos fazer parte da família da fé. Que Deus te ajude a sempre estar pronto para responder às dúvidas a respeito da fé, com respeito e com temor ao nosso Deus. Amém. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor,
quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre eu morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Oremos. Deus de amor, Deus poderoso, nós te agradecemos, supremo e maravilhoso pastor. Te agradecemos por mais um encontro. Agradecemos pelos irmãos e irmãs que das suas casas puderam participar desse momento de celebração, puderam ouvir a tua palavra, Senhor. Nós somos gratos e gratas quando nos ensina a sermos hospedeiros e acolhedores, humildes, que nós possamos, ó Deus, sempre praticar a apologética de forma gentil, que essa apologética, ó Pai, corrija as nossas dúvidas, Pai, que ela nos direcione a crermos de forma correta, Senhor. Pai, nós te agradecemos e te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós nos afastamos de Ti, nos esquecemos que somos pequeninos, que somos ovelhas. Buscamos, ó Deus, apenas o que desejamos, o que nos agrada, e muitas vezes por isso nós nos afastamos de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que achamos que somos autossuficientes, que podemos fazer alguma coisa. Queremos chegar a Ti, Senhor, sempre que estivermos cansados e sobrecarregados, e descansarmos em Ti, Senhor. Por isso nós colocamos a nossa vida sob o Teu olhar misericordioso. Quantas coisas nos angustiam e nos oprimem, Pai. Situações que muitas vezes não estão sob o nosso controle e que nos causam sofrimento. Lembramos, ó Deus, das pessoas que nesse momento estão doentes, ó Pai. Clamamos a Ti de forma especial pelo reverendo Aguinaldo, pelo reverendo Ricardo Bento, ó Deus. Entra, Pai, com cura, com restauração, Senhor. Também te pedimos pelo Rodrigo. Pedimos e clamamos por consolo na vida da pastora Jaqueline, dos seus filhos, ó Deus. Pai de amor, também te pedimos, Senhor, pela vida da Dona Maria, a mãe da Regina. Fortalece a tua serva, Senhor. Pai de amor, nós colocamos diante de Ti todos aqueles que estão sofrendo, Deus, pelo luto por causa do Covid. Clamamos por todos aqueles em leitos de enfermaria e UTI nessa hora, Pai. Clamamos, Deus, que possa ter vacina para todos e que essa pandemia acabe logo. Senhor, em nome de Jesus, entra com cura e com restauração. Pai, hoje nós suplicamos a Ti que o Teu consolo e a
tua força, assim como o teu cajado, Senhor, nos consolam, que o Senhor seja conosco. Abençoa, Deus, também de forma especial a vida da irmã Joana, que essa semana completou mais um ano de vida. Fortalece a tua serva, ó Deus, na caminhada da vida, dê a ela sempre saúde, força, amor, Pai. Tudo que nós temos em nossos corações e mentes, queremos agora colocar nas mãos do Senhor, juntos e unidos, na oração que o teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, te fortalecendo, te guiando para que você possa realizar a suprema apologia com gentileza, uma gentileza que cativa, em nome de Jesus. Amém. Que a sua semana seja abençoada e fique atento a alguns avisos especiais da nossa comunidade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este ano, agora no mês de julho, nós celebramos 5 anos do nosso trabalho aqui em São Carlos, da Igreja Presbiteriana Independente em São Carlos, uma parceria com a primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, Catedral Evangélica, a Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara e a Secretaria de Evangelização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Essa parceria que tem gerado os frutos de pessoas que têm chegado, têm encontrado Cristo. E esse mês então, que é um mês especial para nós, tempo de celebração, nós queremos convidar você a participar conosco dos nossos encontros que ainda estão no formato virtual. Todo domingo às 10 horas da manhã nós teremos uma participação especial de pessoas que fazem parte da nossa história, que tem uma identificação conosco, nós que somos uma igreja aí que nascemos de um sonho missional. Então nós queremos convidá-la a participar conosco nesse mês de julho, todo domingo às 10 horas da manhã no nosso canal do YouTube. E nós encerraremos esse mês de celebração no dia 1º de agosto, com o retorno das nossas celebrações presenciais, onde nós teremos então a ceia do Senhor. Então, a partir do próximo domingo, nós teremos cada domingo um preletor convidado, um preletor especial. Então, esteja de olho aí nas nossas redes sociais. E então, no 1º domingo de agosto, dia 1º de agosto, nós voltamos com as nossas celebrações presenciais, ainda com todos os protocolos de segurança, com o uso de máscaras, de álcool gel, todo o protocolo de segurança, distanciamento social, para que você possa se sentir seguro em estar participando conosco. Mas você que ainda não tem essa segurança, ainda não tomou a vacina, ainda acha melhor se preservar e ficar em casa, nós sabemos que ainda é importante, ainda é tempo de se proteger. Então, você vai poder acessar também de forma simultânea o culto, ele vai ser transmitido também pelo nosso canal do Facebook. Então esteja conosco, celebre conosco, mas acima de tudo, ore por esse trabalho, ore para que Deus faça prosperar sempre mais e mais na cidade de São Carlos, seu povo independente. Então louvamos e bendizemos ao Senhor pela sua vida e vem com a gente celebrar 5 anos, esperamos por você.